Paz do Senhor, meus amados. Então, nós vamos aqui agora para mais uma aula da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios, Gênesis capítulo 41. Então, nós vamos agora dar início, né, a esse capítulo, que é um capítulo onde começa a virada na vida de José. Vamos ver. Então, mais uma vez aqui, Mem, Dalet. O Mem representa o 40, Dalet não, Aleph. E o Aleph representa um Bereshit. Vamos continuar aqui, se esse é o significado. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feitas à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas e vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Esse aqui é o sonho do Faraó. Acabei não transmitindo, não passando para vocês aqui o vídeo, a paraxá, né, o texto, mas está aqui ele aqui agora. Vamos ler de novo, né? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista das gordas. Então acordou o Faraó. Pronto, agora sim. Agora vamos aqui ao trecho da leitura, explicar, é autoexplicativo, mas o importante é a gente entender, né, que como tudo aconteceu, o período. Então, no final de 2 anos, ou seja, 2 anos após o copeiro ter sido reestabelecido, certo? É que o Faraó teve um sonho, certo? E ele teve um sonho que ele estava sobre o rio, literalmente no canal, né? Não há outros rios que são chamados assim assim, a não ser o Nilo, e era lá no Nilo. Mas só que o país é todo recoberto por canais artificiais, no hebraico Yeorim. Então, quando essa palavra aí, rio, na verdade significa Yeorim, que significa canal, que eram canais que eram irrigações, daqueles canais que são construídos artificialmente para irrigar o interior longe do rio. Então, era mais ou menos isso que eles construíam lá no Egito, porque lá tem uma carência de chuva muito grande. E aí ele teve um sonho onde ele viu 7 vacas de aparência formosa, certo? Que era um sinal dos dias de fartura, né? Que a aparência é saudável, e quando as criaturas parecem bonitas umas para as outras, para ninguém, assim, era justamente esse sinal de que estava tudo bem. E a palavra do brejo, no pântano, aqui em português, lá no hebraico é no brejo, e aqui falam do prado, né? No português foi traduzido por do prado, mas lá no hebraico está do pântano, né? Que vem da palavra maresk, que está lá o baixo também, né? Então as outras 7 vacas emergiram do rio feias e magras, pararam perto das vacas que já estavam à margem do rio, né? Ou seja, entenda-se, toda vez que eu falar rio é canal. E elas começaram a comeram as 7 vacas saudáveis. Esse comeram indica que a fartura seria esquecida durante os dias de fome. Então isso ficou muito confuso para o Faraó, e ele começou então a ficar perturbado com esse sonho. Vamos ver aqui. Não entrou. Esse negócio me aparece. Tem hora que falha aqui. Só um minutinho que eu vou pegar aqui já o texto. Não, é esse. Tá dando tudo errado aqui. Pera aí, agora foi o que houve aqui. Agora eu acho que vai. Pronto, agora foi. Ai, meu Deus do céu. Vamos passar agora para diante. O sistema eletrônico é assim mesmo.
Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotaram de um mesmo pé, 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E acordou Faraó, e eis que era um sonho. Aqui agora é a segunda parte do sonho. Mais uma vez, já existe uma visão, mais ou menos. Então ele voltou a dormir, teve um segundo sonho, e ele viu 7 espigas. A verdade, essa palavra aí, no português, está escrito assim, ó, 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, né? E a Bíblia utiliza, na verdade, falando sobre as 7 espigas que eram umas muito boas e outras que eram muito ruins, ressecadas. As boas representavam os anos bons e as ruins representavam o vento ruim, ou o tempo ruim. Só que uma delas, no versículo 6, fala que elas foram queimadas pelo vento oriental. O que é que significa isso? O vento oriental. O vento leste, que é chamado de Bizê, né? Era um vento que açoitava e que estragava toda a plantação. E aí a Bíblia fala no versículo 7 que as 7 espigas miúdas, elas devoravam as grandes e cheias. E a Faraó acordou perturbado com isso, né? E ele não dormiu mais. E aí o que é que acontece é o seguinte, é que ele mandou chamar os seus sábios, né? E vamos ver agora aqui na continuação do texto, que diz assim: e aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E o Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia quem o interpretasse. Versículo 8 está falando desse momento. E aí a gente vai ver alguns detalhezinhos da tradução agora, que são interessantes. Então, a Bíblia fala que, aqui no português, certo? Aqui no português, a Bíblia fala que o espírito estava agitado, né? A palavra que estava, o espírito estava agitado, é uma palavra chamada vatpain, né? Que na verdade não é um espírito propriamente dito, né? É uma inquietação mental, certo? Era uma inquietação mental. Então, no hebraico, a tradução melhor seria: a sua mente estava fervilhando. Então, quando a gente vê seu espírito, porque a palavra que é traduzida por espírito no hebraico, são 5 palavras que designam essas coisas no hebraico, né? 5 palavras que estão ligadas à parte etérea, espiritual do homem, certo? Que nenhuma delas aparece aqui. Então, essas palavras são palavras que são bem diferentes dessa que nós estamos lendo. Eu vou te falar aqui as 5 agora, certo? Deixa eu só pegar aqui, porque essa que aparece é a Vita Pai. Isso aqui é para você, a nível de informação. Eu acho super interessante. Tem coisas que eu gosto bastante de falar sobre isso. É por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui. Então, as palavras que podem ser traduzidas por espírito, que são aquela parte etérea do homem, é Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Yehidah. Né? Sendo que Nefesh, Ruah e Neshama são mais comuns. Hayah está mais a ver com vida e Yehidah uma vida mais superior. Isso é um ensino judaico muito profundo, certo? Isso a gente não encontra uma base semelhante no Novo Testamento. No Novo Testamento, somente espírito, alma e corpo, né? Onde você vai ter a bio, a psique e a pneuma. Lá no hebraico você tem o Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Yehidah. É mais amplo, fala de 5 níveis espirituais mais profundos. Nenhuma dessas palavras aparece aqui. O que aparece aqui é a palavra vatpain. Então ela é somente uma coisa mental mesmo, certo? Que poderia estar dentro aqui do Nefesh, né? Mas mesmo assim não foi utilizada a palavra Nefesh, certo? E aqui a Bíblia fala que ele chamou magos, né? Que é do hebraico Hatubei, que são aquelas pessoas que entram em transe,
Neharim, com os ossos, né? São pessoas que saem assim do estado normal. Né? São perguntas que são questionamentos que são muito interessantes, porque ainda nos dias de hoje, ainda há questionamentos sobre essas questões do mundo sobrenatural, da adivinhação, ou mesmo da visão, da vidência, né, da clarividência, se tudo isso é real, se não é. Amados, a Bíblia não nega nada disso, a Bíblia só diz que isso não é permitido. Então a gente precisa saber a diferença. Por exemplo, tem gente que me pergunta sobre reencarnação. Certo? A Bíblia fala sobre reencarnação, a Bíblia taxativamente diz que não existe reencarnação. Apesar de que os judeus, principalmente os místicos, acreditam. Aí a Bíblia fala sobre falar com mortos. A Bíblia pergunta sobre falar com mortos, se é possível falar com mortos. A Bíblia diz sim que é, mas que é proibido. Então, existem coisas que nós, como cristãos maduros, que estamos entrando num novo nível de conhecimento da palavra, precisamos entrar. Né? Então, vamos lá. Então, o faraó se perturbou bastante, sua mente estava fervilhando. Ele aí procura os magos, nenhum mago lhe aparece. Então, quem é que aparece em cena? Olha só. E então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contando-nos os nossos sonhos, ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim acontece, e assim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então aí um trecho grande onde ele revela aquele encontro 2 anos depois, né? Nós vimos o que? 2 anos depois, no capítulo passado, nós vimos que José teve... encontrou com o padeiro e o copeiro, e eles tiveram sonhos e José interpretou, e somente nesse capítulo aqui agora é que o copeiro lembrou 2 anos depois, mas é porque há sempre o tempo de Deus. Então aí esse sonho era um sonho que era adequado. Um dia eu vou falar também sobre sonhos, porque é uma outra situação. Alguns dizem que a interpretação de sonhos já não existe mais, outros declaram que ainda existe. Uma tradição judaica diz que já não existe mais, mas uma tradição mais mística, pentecostal da igreja já acredita que existe. Né? E o fato é que muitos foram os intérpretes de sonho na Bíblia. Nós temos interpretação de sonho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas aqui o importante é que essa interpretação era um sonho para interpretação. Nem todo sonho é para interpretação. Esse era para interpretação. E ali o copeiro então lembrou desse sonho, que era um jovem hebreu, que era escravo, que estava lá na casa do capitão da guarda, Potifar. A prisão era na casa de Potifar, não era fora da casa de Potifar, certo? E quando ele sonhou exatamente a devolução da posição do copeiro Mor e o enforcamento do padeiro Mor. E aí, quando o faraó ouviu isso, então ele disse: é a solução. E aí mandou o quê? Chamar José, e aí disse assim, então mandou Faraó chamar José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, mudou de suas roupas e apresentou-se a Faraó. E o Faraó, eu vou parar só um pouquinho aqui, trecho um pouco mais longo, mas eu queria parar especificamente nessa passagem aqui, onde há o comportamento de José. Né? E a Bíblia fala que ele estava lá no calabouço e ele cortou ele cortou os seus cabelos e trocou de roupas. Por que ele fez isso? No Targum, ou no Talmud, fala somente em respeito à realeza, a Bereshit Rabá. Eu aprofundo um pouco mais. Eu acredito que José estava esperando aquele momento, certo? E não só, ele sabia que deveria estar preparado, e isso era representado pela troca de roupas e o corte do cabelo, ou seja, ele está bem aparentado,
como também ele precisava saber que ali era a oportunidade de se realizar o sonho que ele teve no passado. Porque até então, lá na frente, lá atrás, quando Judá mandou ele para aquele poço, né? Judá disse: veremos se o sonho dele se realizará. Certo? E ali foi um desafio que foi feito ao próprio Espírito Santo, ao próprio Deus, que se encarregou de fazer com que se acontecesse isso aí. Agora vamos continuar a leitura do trecho da Paraxá. Paraxá significa trecho, né? Aí você, no caso, seria uma paraxote, uma pequena paraxá. Aí disse assim, ó: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas te ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Que tremendo, irmãos. Que tremendo, que tremendo. Eu acho essa resposta de José uma coisa poderosa, né? Jesus lá na frente, ele explica tudo isso, não sobre José, mas sobre o que José fez, sobre a glória, né? Faraó, nessa brincadeira, ele diz que José interpretava, ele fala que José interpreta, e José disse: não, não sou eu, não é de mim. Elohim dará uma resposta. Então, mais uma vez aqui, ó, irmãos, a palavra que aparece é essa aqui, ó. Elohim, não é? Quando ele utiliza a palavra Deus, está falando de Elohim e não de Senhor. A outra palavra que a gente utiliza é essa de cá, ó. Não é essa daqui, né? Não é o Yah, ó, Yod, Rei, Vav, Rei, que significa Senhor. É Elohim. Então ele atribui, porque o Elohim está ligado aos atributos. O Senhor está ligado à personalidade, é quem Deus é. Então ele diz: não é eu, mas é Deus que faz com que isso possa ser traduzido para a sua paz, para o seu bem-estar. Então tudo aquilo que Deus gera é para o nosso bem-estar. Desculpem. Bom, vamos continuar para a leitura desse texto, né? Então aqui você vai encontrar agora do versículo 17 ao 21. Diz assim, ó: então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiu do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias, vistas e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas e 7 vacas gordas, e entraram em suas entranhas, mas não se conheciam que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas no vento oriental, brotavam após elas. 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, porque Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Vamos agora partir para a explicação desse trecho, um trecho um pouco mais longo, mas que fazia parte de um contexto só. Vamos lá. Então diz assim: Faraó conta o sonho todo a ele, certo? E ele já utiliza algumas mudanças no texto. Então, por exemplo, nos versículos anteriores, né, quando o Faraó falava sobre os sonhos, sobre as vacas, ele falava em aparência saudável, em feias e magras. Aqui nessa palavra aqui, o Faraó já utiliza uma outra palavra, certo? Ele já utiliza malformadas e macilentas, né? Ou seja, malformadas, que vem do hebraico dalô, que significa magra, certo? E a outra macilenta, que significa racô, certo? Que é sem carne, né? Então é mais ou menos isso que está escrito lá no hebraico. Aí depois ele fala que as ruins, ou as malformadas e macilentas, começam a comer as 7 primeiras vacas, e elas foram totalmente engolidas.
Mas só que ele não dava para ver o que estava dentro, porque as vacas pareciam tão ruins quanto no começo. Então ele despertou, então viu outro sonho, e as 7 espigas de grão boas formavam a sua haste, e as outras eram murchas, sendo mo. Então ele já muda um pouquinho as frases. Mas aí o que é que José faz? José vai interpretar, né? E ele já começa dizendo, o sonho é um só. E Elohim, mais uma vez, está prestes a fazer a ele o que contou a Faraó. Aí agora vem José e vai fazer agora a interpretação do sonho. Ai, meu Deus, é a gripe, é a rinite, me desculpe. Ai, eu vou continuar dando aula, me desculpe, amados. É bem pessoal isso, mas tudo bem, eu quero que vocês sejam meus amigos. Vamos lá. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho era um só. E as 7 vacas feias à vista das magras que subiu, depois delas são 7 anos e 7 espigas miúdas queimadas no vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer, e mostrou a Faraó. Então aqui está a tradução do sonho. 7 anos de fome. 7 vacas formosas são 7 anos normais. Sonho é um só. 7 vacas feias à vista que subiu depois dela são 7 anos. E as 7 espigas miúdas, vento oriental, são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito. Então o Faraó aqui recebe a instrução de José sobre o que fazer. Ele recebe a orientação, né, do que vai acontecer. Não é nem o que fazer. Né? E sobre o que vai acontecer. E aí, versículos seguintes é que José vai dar a orientação para Faraó do quê? Do que fazer, e Faraó ouve, né? Porque Faraó agora tinha uma tradução, Faraó agora tinha uma visão real de algo que era palpável, verdadeiro. E aí ele fala, eis que vim 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, e porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ou seja, estava já por acontecer. A qualquer momento iria eclodir essa situação, né? Iria surgir. Né? Então José dá essa interpretação e durante esse período toda a fartura do Egito será esquecida. Né? Então o José já fala para Faraó que vem coisa braba aí. E não haverá tempo como reconhecer se houve alguma vez fartura na terra devido à fome que será severa. Certo? E em relação porque ele explica também por que o sonho se repetiu. Porque se fosse algo que Deus não tivesse urgência, não repetiria o sonho, mas Deus tinha urgência. Por isso repetiu o sonho. Fez com que o sonho viesse novamente para que ele pudesse se preparar. Certo? Para que ele pudesse se preparar. E aí José continua agora orientando o Faraó, né? Estava dando uma de coach ali do Faraó. Certo? Então olha aí, o versículo seguinte, ele diz o seguinte, portanto, para Faraó, previna-se agora como homem entendido e sábio e ponha sobre a terra. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte toda a comida nesses bons anos que vem. E amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para o mantimento nas cidades e aguardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha aí, essa foi uma mensagem poderosíssima, porque apesar de ser especificamente para o Egito, que José estava falando, mas quando ele fala sobre a bênção, ele fala sobre para toda a terra. Então ele diz o seguinte, para encontrar uma pessoa sábia, uma pessoa sensata, e nomeá-la sobre toda a terra do Egito, nomeá-la para ele comandar, delegar esse poder, certo? Então ele deve apontar governadores ou funcionários sobre a terra para preparar a terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles devem coletar toda a comida durante 7 anos bons que se aproximam e devem armazenar, guardando nas cidades da guarda, né? Que eles coletem a comida durante esses 7 anos.
Interessante é o seguinte, no português você encontra um detalhezinho, certo? Que se ajuda com desses bons anos que vem a manter o mantimento. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, aqui não está não. Sim, a quinta parte da terra do Egito. Então, essa parte aqui que eu queria chamar a atenção, certo? Então, funcionários para preparar a terra. Essa palavra, quinta parte da terra do Egito, isso não está no hebraico. Isso aí foi uma coisa que foi acrescentada, né? Mas ele fala que deveriam colocar sobre a terra e preparar a terra durante os 7 anos de fartura. Somente isso, certo? Então ele deveria procurar uma pessoa, colocar funcionários, eles devem coletar durante os anos bons para que eles armazenem o grão sob o controle de Faraó, e o alimento então deverá ser retido na reserva para os 7 anos de fome que vierem ao Egito, e assim a terra. Quando ele fala também a manutenção, uma outra coisa que está no versículo 34, no versículo 36, é que a orientação de José não é só para o Egito, mas é para toda a terra. E a gente vai ver adiante logo que isso se cumpre de fato, né? Isso se cumpre de fato. Vamos ver aqui nos trechos seguintes, certo? Eita, tá com a rinite. Mas me perdoe, eu preciso vencer o tempo, amados, então eu vou continuar. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem com este a quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha aí a delegação, olha aí o cumprimento do sonho, né? Na verdade, o princípio do cumprimento do sonho que José teve lá atrás no versículo 37. É importante a gente frisar que Faraó viu que o plano que José tinha montado, na verdade, Deus entregou tudo a José, né? Entregou a interpretação e o que ele deveria fazer, certo? E interessante que o versículo 39, Faraó utiliza a palavra Elohim. E isso é significativo, amado, sabe por quê? Porque o faraó era como um Deus para o Egito. A partir do momento em que ele identifica ou reconhece um Deus acima dele, certo? A bênção estava agora sobre o Egito através de José. E através desse reconhecimento, dessa palavra que Faraó havia dito. E outra coisa que o Faraó também reconhece é que não há ninguém com tanta sabedoria e entendimento quanto José, porque ninguém conseguiu enxergar o que deveria ser feito da mesma forma como José enxergou. A questão de como guardar os recursos, deixar justamente para esse tempo. Então, Faraó nomeia José como o homem, como o homem mais poderoso do Egito, somente abaixo dele. Então aqui começa realmente, como eu falei, o cumprimento do sonho, certo? E a gente vai continuar lendo, porque isso ainda tem mais desdobramentos. Disse mais Faraó a José: fez aqui que tenho te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da mão e pôs na mão de José. E o fez vestir com roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre a terra, sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém a ti ninguém levantará sua mão ou pé contra toda a terra do Egito. Mais um trecho aí pesado, forte, da exaltação que José recebeu na vida. Então, Faraó estava nomeando, escolhendo ele para aquela função. O Maleque Yatas, lido no hebraico, um termo que expressa o ato de dar, de colocar acima de tudo, de expressar grandeza quanto a humilhação. O emprego do termo é apropriado, porque ele veio de um momento de humilhação, e agora é como se o Faraó estivesse tirando da humilhação e elevando ao alto. Aí colocou vestes finas lá em José, a segunda carruagem, que era a carruagem que andava do lado dele, e a palavra que é traduzida aqui,
A gente vê aqui, assim, pois, eu sou faraó, porém a ninguém. Ah, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Fez subir e ajoelhar-se, pois, sobre toda a terra, e disse José: Eu sou faraó, porém a ti ninguém levantará a sua mão. Agora, aqui, o que traduziu aqui, assim, pois, sobre toda a terra do Egito, no hebraico está a palavra avrer, significa este é o conselheiro do rei, ou o vice-rei, né? O vice-rei. Rec aramaico significa rei. Há alguns trechos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico, amados. Nem tudo foi escrito só em hebraico, pouquíssimos, mas há trechos em aramaico. Né? E ele fala: Eu sou o faraó e sem sua permissão nenhum homem erguerá sua mão ou pé em todo o Egito. Aqui em português está assim, ó. Eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Ou seja, sem a sua ordem, ninguém vai levantar a sua fé, levantará nenhum tipo de ação sem a sua autorização aqui no Egito. E agora, como é hábito sempre nesses lugares, José agora ganhou um nível de cidadania egípcia, né? Foi assim recebido como o grande. O que é que a Bíblia fala? Faraó então chamou José de Zafinate Paneá e deu-lhe por mulher Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fatura, e a terra produziu abundantemente. Então aqui agora você tem vamos dizer, a confirmação da nova cidadania de José. José agora era egípcio e recebeu o nome egípcio, né? E a Bíblia fala que o nome que foi dado foi Tisafnat Pané, que aquele significa, a tradução dele é aquele que explica coisas ocultas. A palavra Paneá não tem paralelo nas escrituras, ou seja, não existe outra vez que ela aparece, mas tem esse significado, aquele que explica coisas ocultas. E essa mulher Potífera, certo? Dizem que, diz o estudo hebraico, né? Eu não vou nem falar isso aqui, não, mas diz que ele se castrou e passou a ser homossexual. Na verdade, era o mesmo Potifar que passou a se chamar Potífera. Né? Mas ele tinha uma filha chamada Azenate, e essa filha foi dada a Faraó. Nem pergunte isso aí no comentário, porque isso é um comentário lá dos hebreus, dos judeus. Eles falam sobre isso, né? Periar, rasgar, a palavra Potífera, Potifar, Potífera. Isso que era a mesma pessoa, né? Mas vamos lá. Ai, deixa quieto. Cada uma, né? Naquele tempo já tinha essas coisas mesmo. E isso é a tradição hebraica, não é a nossa tradição. E a Bíblia fala aí que José, então, começou a passar pela terra. Deixa, ainda tem mais coisa para explicar aqui, eu já fui subindo. Né? Então, José subiu a terra, né? Produziu durante 7 anos, e ele foi buscando, né? Coletou o alimento durante 7 anos, o alimento crescia nos campos em torno de cada cidade, e ele fez os armazéns, certo? E aí é que a gente vai pegar essa parte final do capítulo, que a terra produziu abundantemente. Aí olha só o que aqui diz, ó. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento das cidades, pondo as mesmas mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram de José 2 filhos, até que viesse um ano de fome. Ele deu o nome da filha, que ele deu a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Observe, Potífera, sacerdote, não é sacerdotisa. É por isso que existe essa ideia de que era o homem que havia se castrado, né? Transsexual, vamos dizer assim. Não é uma coisa nova não, gente, isso aí. Você lembra de Sodoma e Gomorra.
Aí a gente agora vai aqui para essa explicação. Então ele ajudou, e ajudou tanto que não tinha mais como contar, era muito grão que tinha agora, não tinha mais números que pudesse explicar. E aí nasceram os filhos de José, né, que era Manassés e Efraim. A gente vai ver agora. Não tem muito o que falar sobre isso, não. Né? Vamos ver aqui agora. Só disse assim: aí chamou José primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. O segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas de toda a terra do Egito havia pão. Como foi dito, como eu expliquei anteriormente, a palavra era para o mundo todo, não era só para o Egito. E ali, o que acontece? Veio os filhos de José, nasceram, né? Deixa eu ver aqui se eu estou certinho. Sim, chegaram, acabaram os anos. O primeiro filho de Moisés, de José, nasceu, havia um ano de fome. Isso no português não está muito claro, mas no hebraico está bem claro, né? Um ano de fome, já nasceu no tempo de fome. E os 7 anos de fome que José havia começado, agora tinha predito, começaram. Agora havia fome lá em todas as terras, mas no Egito não havia pão. Como José tinha predito, certo? Então o mundo agora estava aos pés do Egito. Não era só uma questão de fome local, era uma questão de fome internacional, e o mundo todo agora dependia do Egito, né? Tem uma profecia sobre o Brasil a respeito disso. Por isso que o diabo ele se levanta tanto contra a nossa nação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 55, já é a última parte, tá? No texto: tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu aos egípcios. Olha aí que coisa forte, né? Porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Aí você vê qual era o propósito. E a gente que conhece a história sabe que o Egito foi a nação mais poderosa dos seus tempos, né? Então aqui a gente percebe por que vendeu, que foi tudo isso. Porque ele vendeu comida para todo mundo. Primeiro ele vendeu para o próprio Egito, né? Para os fazendeiros locais, que não tinham comida, certo? E depois ele vendeu para fora, exportou. Então era o mercado externo e o mercado interno. Então a gente viu aí como o povo hebreu abençoou, né, o povo egípcio, certo? E transformou o Egito nessa nação extremamente poderosa. Bom, essa daí foi Gênesis 41, como José começou exaltado. Nós vamos ver agora uma reviravolta na história de José, certo? A partir dos próximos capítulos. Vamos continuar a leitura, que tem muita coisa boa ainda para acontecer, tá certo? Então que Deus abençoe e até a próxima aula.